E diz assim, essa palavra aqui muito forte, e diz assim: eu honro aos que me honram, foram as palavras de Deus. E o texto sagrado de Malaquias 1:6 em diante diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E Deus diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Ponto. Só observação. Quando o Senhor Jesus entregou a vida na cruz e sacrificou pelos nossos pecados, o sacrifício de Jesus foi por isso, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E todos nós nos tornamos o quê? Sacerdócio do Senhor. Hoje, todos nós somos sacerdócio do Senhor. Todos temos acesso a Deus através do sangue. Então, todos nós temos esse acesso. Não está exclusivo àqueles que antigamente tinham uma responsabilidade de entrar no santuário. Já não. Todos nós podemos entrar no santo lugar. Muito bem. E eles disseram: vós dizeis, em que havemos, em que desprezamos nós o teu nome? E Deus diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E Deus continua dizendo: quando trazei no animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas. Com tais o quê? Deus aboliu a oferta? Não. Existem várias formas de se ofertar a quem? Mas que fique claro que ela não foi abolida. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aonde? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Ponto. Muito bem. Olhe para cá, por favor. Os tempos mudaram, mas a exigência de Deus em relação a cada um de nós permanece. Vamos entender. Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Lá no Salmo 56, não me falha a memória, Deus diz assim: como eu, carne de touro. E ele continua dizendo: tudo que há no céu e tudo que há na terra me pertence. E aí você começa a pensar, se Deus é dono de tudo, se Ele diz que não precisa de nada, por que aqui, nessa passagem, Deus deixa claro o seu descontentamento? Ele estava o quê? Decepcionado, triste. Deus estava se sentindo o quê? Rejeitado, humilhado. E ele se sentiu mas
tão desvalorizado, que para tentar fazer entender o que as pessoas estavam fazendo de mal e dando de mal para Deus, para fazer as pessoas entender o quanto Deus estava sendo deixado de lado, o quanto Ele não era o primeiro, não era importante, Deus falou assim: poxa, vocês estão me dando sobra, vocês estão me dando um animal defeituoso, cego, coxo, aleijado. É isso que eu sou para vocês? É isso que eu represento para vocês? Algo sem importância? Aí Deus continua e fala: pega isso que vocês me dão e dá para alguém que você considera, dá para alguém que você respeita. Olha o quanto Deus estava aborrecido e se sentindo desprezado. Aí vocês vêm com esse tipo de oferta, e depois, quando vocês precisam, vocês me suplicam a minha graça, me suplicam saúde, prosperidade, me suplicam um monte de necessidade. Vocês querem o melhor, mas me dão o pior. Vocês querem o perfeito, mas me dão o imperfeito. E Deus fala: pensa, eu vou aceitar o seu pedido, você me considerando da maneira que você me considera? E aí você entende que, claro, aqui Deus está falando de uma oferta física, material, que era o que naquela ocasião mostrava essa deficiência, ou esse desrespeito com quem? Mas hoje, em tudo, nós fazemos ofertas para quem? Para Deus. A nossa vida, ela é uma oferta. Veja que quando Deus aceitou a oferta de Abel, primeiro Deus aceitou ele. Ele já era o quê? Uma oferta. Mas Deus não deixou de aceitar o que ele estava a dar como sinal de respeito, fé e consideração. Mas Deus primeiro aceitou ele, porque ele era uma oferta perfeita. Já o irmão dele, Caim, que se revelou uma pessoa vingativa, uma pessoa de coração duro, uma pessoa que mesmo Deus falando com ele, o que você vai fazer? Que loucura é essa que você está pensando em fazer? Você vai matar o teu irmão mesmo? Ele ignorou, igual muitos na igreja. Você vai sair por aquela porta, você vai tirar esse maço de tabaco mesmo, você vai acender de volta esse cigarro? Sério que você vai fazer isso? Você vai se encontrar com aquela amante de novo? Você é casado, você vai continuar trocando mensagens escondidas da tua mulher, do teu marido com outra pessoa? Você vai continuar mesmo fazendo isso? É sério isso aí? Esse ódio que tu tem de alguém que está aqui dentro ou lá fora, sério que você vai continuar com isso? Bela oferta você é. Bela oferta. Você vai continuar tocando no que é de Deus? Parabéns. Realmente, Deus não ocupa o primeiro lugar. Você vai continuar nesse erro? Você não quer ser uma oferta perfeita? Você não quer se tornar uma oferta perfeita? Porque se você não é, Deus te chama para ser. Ele disse
Quem tem sede, morra de sede. Foi isso? Quem tem sede, se dane de sede. Foi isso? Não. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quer mudar? Está aqui. Daqui a alguns minutos você faz isso. Quer consertar? Jeremias 7. Emende o seu caminho, que eu vou te aceitar, disse Deus. Então não me venha com essa que a igreja quer o que você tem. Você não tem nada. Morre hoje para tu ver se tu leva alguma coisa. Morre hoje para tu ver se tu leva alguma coisa. Nesse corpinho, que creio eu que você esteja cuidando, que se não tiver, vai embora mais rápido. Mas se tiver cuidando, vai demorar um pouco mais. Nesse corpinho aí, dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha. Nesse corpinho, é teu. É pó e vai voltar. Então não me venha com essa malícia, malcriação. Ah, Deus quer o meu dinheiro. Você não tem nada. Nós não temos nada. O mínimo que eu e você fazemos é honrá-lo com o que já é dele. Porque, como disse Davi, da tua mão o damos. Deus me deu e eu devolvo-lhe honrando. E ele me dá muito mais. Então não venha com essa malícia. Porque se você não dá a tua vida, você acha que você vai ter a disposição de meter a mão no bolso e dar a tua reforma, teu salário, o que você tem guardado? Claro que não. Você até se dispõe a fazer um propósito, mas nem cumpre. E quando traz, o que está aqui dentro? É perfeito? Está sem um olho, assim, ceguinho assim. Eu estou vendo? Mas quem está vendo? Está com a perna torta. Eu estou vendo? Quem está vendo? Aí você passa ali, entrega, orando, batendo o pé no chão. Deus aceitou Abel e sua oferta. Deus te aceita? Você que não entregou toda a vida. Deus aceita? Muito menos o que você vai dar, porque assim como tua vida não foi entregue, não é perfeito, o que você vai dar muito menos. Mas não para por aí não, hein? A insatisfação de Deus com o pecado do desprezo não é com as pessoas, hein? Não confunda as coisas. Com o pecado do desprezo, continua. Tomar houvesse, disse Deus, entre vós, quem fecha as portas, para que não se acendesse debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão o quê? A vossa oferta. Mas espera aí, pastor. Então, mesmo que eu ponha algo defeituoso ali, a igreja aceitou, realmente, mas Deus não. Ele só aceita o perfeito. E continuando, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar é queimado o quê? Incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é o quê? É grande entre as nações, diz o Senhor. Olhe para cá, você não imagina, mas nesse mundo todo, existem pessoas que respeitam e consideram Deus acima de tudo na vida delas. Houve uma época que Elias pensou que ele era o único. Deus falou, tem 7.000 que não se curva ao pecado. Às vezes, você pensa, ninguém quer. Você está falando por você. Ninguém faz. Você está falando por você. Não generalize. Não use a maneira que você trata a Deus para rotular as pessoas do mesmo jeito. Não faça isso, não.
Porque grande é o nome de Deus, e de norte a sul, de leste a oeste, tem pessoas que respeitam Ele. E pessoas que às vezes sabem menos do que muitos que estão na igreja. Que Deus espera mais delas. Muito bem. Está muito bom o assunto, mas vamos concluir. E diz assim: mas vós o profanais, que é o nome, né? Quando dizeis a mesa do Senhor imundo e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho, na casa, guardadinho, bonitinho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Quer dizer, pode dar o melhor e dar o pior. Porque eu sou grande rei. Você está servindo a quem? Ao grande rei. Diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é terrível entre as nações. Veja que Deus está dizendo: você tem um perfeito e dá o defeituoso para mim. Veja que entre Caim e Abel, lá no Novo Testamento, em Hebreus, fala com detalhes, com riqueza de detalhe, o que Abel fez. Olha só, o que é uma oferta perfeita. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício, é isso? Tem um termo aí de qualidade antes, não tem? Ele ofereceu o quê? Eu pulei uma palavra. Qual foi? Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. Qual é a palavra que eu pulei? Mais excelente. Olhe para cá. Você está fazendo mais para Deus? Ou menos? Não, porque se você disser assim, não, nessa campanha, Deus está me pedindo que eu ore. Mais excelente. Deus está me pedindo que eu jejue mais. Excelente. Que eu clame na madrugada. Excelente. Mas você não precisa do altar para fazer isso. Você pode fazer isso a qualquer altura. Isso é uma das maneiras de você fazer o melhor para Deus. Mas isso não lhe custa o quê? Nada. Não se engane. Há quem diga, nesse período Deus está me pedindo o espiritual. Ele te pede sempre isso. E agora Ele te pede a materialização da sua fé, da tua consideração, do teu respeito, através da oferta no altar. Não foi isso que Ele fez com Gideão? Ele pediu oração? Não. Vai lá, derruba o altar de Baal e levanta um altar para quem? Era virtual o altar? Físico. Então, Abel fez o mais excelente. De repente você prometeu estar no propósito do altar, mas você está indiferente. Você não está fazendo mais. Nesse período você não ora mais, você não jejua mais, não vem mais à igreja. Você está indiferente. E de repente o teu propósito, até pedir, coloca num travesseiro. Mas de repente está lá na gaveta. Aí chega no dia você, meu Deus, vou fazer meu pedido. E vou colocar no altar e mete qualquer coisa. Você está fazendo mais? Está fazendo excelente? Vamos entender no português o que é excelente? Pule aí. Significado de excelente. Excessivamente o quê? Bom. Com ótima? Isso aqui é firme, tá? E excelente. Superior em seu gênero. Perfeito. Primoroso. Exímio. Inigualável. Que chama o quê? Interessante. Envolvente. Sua origem vem do latim. Excellence.
que significa o que se destaca. O que é o quê? O que está no alto, sendo por extensão, o que é muito. Então, você está fazendo mais? Excelente. Está fazendo bom? Estou falando de quantidade, não. Se você não está, é porque você não está entregando toda a tua vida para Deus. Aí o material, muito menos. Agora, para concluir esse raciocínio de Deus, no versículo de Caim e Abel, continua dizendo: ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Meu Deus, olhe para cá. Tem gente que está viva e a vida dela diante de Deus não fala. A vida dela não toca a Deus. A vida dela não move o céu. Às vezes a pessoa aqui diz, mesmo depois de morto, ainda o quê? O sangue dele falava. Tem gente que faz um pedido muito grande, mas não é o pedido que vai mudar você. Não é o pedido que vai falar por você. O que vai falar por você é o mais excelente ali em cima. Verdade é que os homens de Deus vão no vale da decisão, aonde os inimigos caíram, e o extraordinário acontece. Eles vão clamar, mas não é o clamor dos bispos no vale da decisão, o vale de Gideão, onde os inimigos caíram, que vai falar por você. O que vai falar por você é o mais excelente ali, no altar de quem? De Deus. Então, senhor, senhora, você suplica o favor de Deus, que é o Espírito Santo, uma família unida, um corpo sadio, uma vida sentimental realizada. Mas o que você está oferecendo, Ele vai te aceitar? Se você diz, pastor, não, eu não sou uma oferta e o que eu dou não é perfeito, então agora você vai ter oportunidade de falar com Deus e de prometer a Ele, a partir de hoje, nessa ocasião que estamos a viver, você dá o teu máximo, o mais excelente. Quem deseja dar o mais excelente? Então fique de pé.